Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Evangelho de João 16, do verso 29 ao capítulo 17, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Disseram seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém. Nós sabemos que os capítulos 13 a 17 desse Evangelho de João relata a última conversa, a última reunião que Jesus teve com seus discípulos na noite em que ele foi traído e foi entregue na mão das autoridades judaicas. E a gente lendo esses capítulos, sem dúvida nenhuma, nós nos sentimos tocados pela profundidade, pela simplicidade de Jesus e, ao mesmo tempo, por aquilo que ele nos ensina. Então, são capítulos que valeria a pena estarmos constantemente voltando a eles, porque eles falam muito ao nosso coração. Jesus conversando com os seus discípulos. Ali ele institui a ceia, ali ele comissiona os seus discípulos para a obra missionária. Então, é uma conversa muito interessante, dá lição de humildade para os seus discípulos. E chega então nesse ponto que nós lemos aí, e onde diz o texto que depois que Jesus falou essas coisas, ele levantou os olhos ao céu e fez uma oração. Na nossa Bíblia está dizendo oração sacerdotal de Jesus. A oração intercessória. Jesus orou pela sua igreja, orou pelos seus discípulos naquele dia, mas não somente por eles, né? Ele incluiu a cada um de nós nessa oração. Se você quiser a confirmação disso, está aí no capítulo 17, no versículo 20, onde ele diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Vejam bem que Jesus estava olhando para nós, para mim, para você, naquele dia que ele orou pela sua igreja, não para aqueles 12 discípulos que ali estavam, mas ele ora pela sua igreja de todas as eras, de todos os tempos, e nos inclui por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. E nesses dias conturbados que vivemos, né, muitas pessoas abatidas, desanimadas, pessoas em conflito interno,
dias de corrupção, de dor, de violência, de uma angústia que domina o coração das pessoas e tentam de todas as maneiras fugir da realidade que vive. A leitura desses capítulos de João certamente vão encher a nossa alma de paz, de confiança, de alegria no Senhor Jesus. Por isso o desafio para que você possa ler esses capítulos constantemente e receber dele aquela palavra maravilhosa, consoladora, restauradora do Senhor. E o texto que nós lemos, que começa no capítulo 16, versículo 29 em diante, ele nos mostra Jesus, então, encerrando a conversa com os discípulos, e a gente vê que os discípulos dizem agora, olha, agora nós entendemos o que o Senhor está falando. Agora nós conseguimos compreender que, de fato, o Senhor é Deus. Compreender que, de fato, o Senhor veio da parte de Deus. Porque vocês lembram que os discípulos tiveram muitas dificuldades. Eles estavam sempre lutando com essa questão. Estavam ali ao lado de um homem aparentemente comum, como eles, andando naquelas estradas, comendo a comida deles, dormindo junto com eles. Então, aquele homem, era muito difícil entender que aquele homem era o próprio Deus. Ainda mais para um judeu que tinha um alto conceito de Deus, Então era muito difícil, então a gente não pode muito julgar os discípulos, porque se nós estivéssemos ali, talvez a gente agisse dessa mesma maneira, Como que esse homem que está aqui, convivendo conosco, é Deus, o Deus encarnado, o Filho de Deus. Pedro fez uma declaração dessa, mas os discípulos sempre ficavam ali, naquela dúvida. E agora, aí no final do versículo 30, eles dizem isso, Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Agora já era uma questão de crer. Não era mais uma questão de achar isso ou aquilo, de olhar para ele, mas de crer. Que também se reflete em nós. Que não vimos Jesus, mas cremos nele também. Então a questão está toda aqui relacionada com a fé, com a crença. De você crer que Jesus, de fato, é quem ele diz ser. E Jesus, no versículo 32, depois de falar com ele, diz, olha, a hora já chegou em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então nós vemos aqui Jesus antecipando o que ocorreria logo depois. Quando ele sai dali daquela reunião, ele com seus discípulos vão para o jardim do Getsemane, ali ele ora, ali ele clama ao Pai por aquele momento em que ele estava profundamente angustiado, e logo depois chegam os soldados, o prendem, e ali começa então a paixão de Jesus, a sua morte, a sua crucificação e depois a sua ressurreição. Jesus então antecipa mostrando que ele morreria pelos pecadores. Por isso ele diz, olha, vocês vão me deixar só. Não adiantava ali os discípulos quererem fazer uma rebelião. Lembra que Pedro chegou a puxar da espada. E certamente seria um conflito. Eles talvez perderiam, porque o grupo de soldados era muito maior. Mas de qualquer jeito morreria gente ali, mais pessoas. Mas Jesus diz, olha, eu estarei só. Porque só Jesus é que poderia morrer pelos nossos pecados. Qualquer outra morte, qualquer outro sacrifício seria inútil. Apenas o sacrifício dele é que valeria para trazer a vida eterna. E ele mostra também a sua dependência do Pai. O Pai está comigo. Apesar que naquele momento crucial ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sabia que o Pai estava com ele. Em que momento algum o Pai o deixaria na morte, mas o Pai iria operar com poder na vida dele,
aprovando a sua missão. E aí Jesus diz: olha, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Paz em mim. A gente ouve falar tanto de paz, né? As pessoas buscando paz o tempo todo. E as pessoas ensinadas, né, pelas filosofias do nosso tempo, pelas filosofias orientais e outras mais, as pessoas tendem a buscar a paz dentro de si, querendo que extrair de dentro dele alguma coisa que traga paz. Muitos confundem paz com ausência de problema, com ausência de dificuldade. Mas Jesus ali estava enfrentando um problema, os seus discípulos iriam enfrentar, mas ele diz: olha, estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. Para nós cristãos, a nossa paz está em Jesus, está na obra que Jesus realizou, está na fato de Jesus ser o eterno Filho de Deus, e isso deveria então trazer paz ao nosso coração. Isaías disse, profetizando, que Jesus era o príncipe da paz. Não existe paz, quer seja entre pessoas, entre nações, paz do homem com Deus, a não ser em Jesus Cristo. Por isso Jesus diz: olha, eu vim para que tenha, essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. E no capítulo 14, no versículo 27, Jesus já tinha dito: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que palavra maravilhosa, né? Jesus, naquela conversa com os discípulos, já tinha dado: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então essa paz de Jesus é real. Ela não depende do nosso sentimento. Muitas vezes nós confundimos paz com ausência, como eu já disse, de problema, com sentimento, com aquilo que eu estou sentindo no momento. Então, se a pessoa está meio para baixo, está meio deprimido, oprimido, cansado, angustiado, ele acha que não tem paz, que a paz se foi. E às vezes se volta para meditar ou achar alguma coisa dentro dele que lhe traga paz. Mas para um cristão a paz está em Jesus Cristo. Qualquer outro tipo de paz é ilusória, é passageira, é falsa. Mas a paz que Jesus dá é real. E qual é a diferença entre elas? Isso que eu já disse, a pessoa busca a paz dentro de si. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores, a nossa natureza é corrompida. Então, se alguém vai buscar paz dentro dele, não vai encontrar paz, vai encontrar conflito. O conflito entre a velha natureza e a nova natureza. O conflito entre as suas angústias. Por isso nós não podemos confundir a paz que Jesus nos dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, com algum tipo de pensamento positivo. Alguns momentos em que você está bem, as coisas estão fluindo, então, olha, eu tenho paz. Mas a paz que Jesus dá é a paz no meio das maiores dificuldades, no meio das lutas. Sabemos que é um Deus que cuida de nós, que está conosco. E Ele, então, está dizendo isso aí, olha, tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus ainda não tinha morrido. Ele não tinha ressuscitado. Mas aqui ele faz essa declaração: eu venci. Por que ele venceu? Porque logo na frente ele vai dizer: Pai, eu fiz a obra que o Senhor me mandou fazer. Então Jesus, vencedor. E porque ele é vencedor, ele pode nos dar essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que vai além do que nós podemos compreender. Que no meio das lutas e dificuldades da vida há um Deus que cuida de nós, que nos ama e que foi capaz de ir numa cruz no nosso lugar. Então nós não estamos abandonados. Ele não se esqueceu de nós, mas pelo contrário, Ele está conosco. Passais por aflições,
Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Nós assistimos, de uns tempos para cá, esse evangelho falso de que se aceitar Jesus, os problemas vão embora. Você se torna a pessoa mais vitoriosa, mais feliz, mais realizada. E isso cada vez mais criando pessoas frustradas, porque não conseguem. Mas porque o evangelho diz que isso aqui que nós estamos lendo, que a paz está em Jesus Cristo. A paz não está em nós ou nas coisas que nós fazemos ou temos, mas ela é obra de Jesus na nossa vida. E por isso nós não podemos viver pelos sentimentos, mas precisamos viver pela fé. Viver pelo sentimento é complicado, mas precisamos viver pela fé. Jesus disse isso. Jesus fez isso. Jesus realmente é o Filho de Deus. Isso deve trazer segurança ao nosso coração, deve encher a nossa vida de uma paz e de uma certeza que excede todo entendimento, como o Senhor mesmo disse, firmada na rocha eterna. Cristo perdoou, Deus perdoou os meus pecados pela obra de Jesus na cruz. Por isso, irmão, não vamos confundir momentos de euforia, de alegria, ou momentos de depressão e tristeza, com a paz que Jesus nos dá. Não vamos confundir, porque senão nós vamos viver numa gangorra de altos e baixos, e aqueles que não creem na eleição vão complicar a vida, porque vão achar que na hora que está bem, está salvo, na hora que não está bem, perdeu a salvação, e a vida vai ficar um caos. A vida vai ficar uma coisa difícil de entender. Quando então nós entendemos que Deus nos amou em Jesus Cristo antes da fundação do mundo, e Jesus veio para cumprir a vontade do Pai e nos resgatar, nós temos paz com Deus. E é justamente isso que ele vai falar aí, vai falar em Romanos capítulo 5, versículo 1, onde Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Não porque eu criei todo um arcabouço aqui que me engana, mas porque Jesus Cristo me justificou. Jesus Cristo morreu no meu lugar e através da sua morte vicária, Deus me perdoa e me dá essa paz. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Não podemos nos deixar mais ser levados pelas influências malignas deste mundo, ou sermos derrotados por nós mesmos, pelos nossos sentimentos, sermos derrotados por principados e potestades, porque Jesus já os venceu na cruz. Lá em Colossenses capítulo 2, 13 e 15, fala que Jesus pregou na cruz o escrito da dívida que nos era contrário. E ali ele pagou integralmente a nossa dívida, encravando-a na cruz, e expôs os principados e potestades ao desprezo. Ele fez essa obra. E é isso que nós precisamos acreditar. Não é ter um mero sentimento, mas crer que Jesus Cristo, de fato, veio, viveu nesse mundo, morreu, deu a sua vida no meu lugar e no seu lugar, para que nós tenhamos uma paz que excede todo entendimento. Podemos desanimar nunca, irmãos. Jesus disse: tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo, anime-se. Confie em mim, caminhe, continue caminhando, não deixe que os problemas venham abater você, mas continue caminhando, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele venceu a morte no nosso lugar. Por isso nós temos a esperança e a certeza da ressurreição. Eu venci. Que palavra que conforta, que palavra que traz paz,
no meio de tanta confusão, você dizer, olha, o meu Deus venceu. Ele é vencedor. E venceu por mim. E João, então, relata aí no capítulo 17 essa oração de Jesus, onde Jesus vai orar a favor dos seus discípulos, mas ele começa, e o nosso objetivo aqui é só esse início da oração, onde Jesus, ele fala sobre a missão que ele havia recebido do Pai. Ele sabe que o momento final está chegando. Dá licença. Ele sabe que está chegando aquele momento final. E ele sabe que a cruz o espera logo depois, onde ele dará a sua vida por aqueles que o Pai lhe deu. Mas ele também sabe que ele vai ressuscitar de entre os mortos, vencendo a morte. Por isso ele diz, olha, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. É que a intimidade de Jesus com Deus, Pai, pedindo que Deus o glorificasse, a glorificação dele seria realizar a obra que Deus havia dado para ele. Aos olhos do homem, Jesus foi derrotado, morreu numa cruz. Isso não tem glória nenhuma, mas Jesus está dizendo, glorifica o Filho para que ele glorifique a ti. E essa salvação que Jesus faz é completa, meus irmãos. Vejam o versículo 2, onde diz, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E no versículo 4 diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, a obra que Jesus realizou na cruz foi completa. Lá na cruz ele disse, está consumado, está feito. E quando nós não entendemos isso, achamos que Jesus apenas morreu para possibilitar a salvação de alguém que vai crer ou não nele. Nós estamos dizendo que a obra de Jesus foi incompleta, que ela precisa do homem para que ela seja consumada. Porque se a pessoa não aceitar o sacrifício de Jesus, a obra dele não está consumada, ficou no meio do caminho. Aquele negócio da ponte. Tem um pedaço, agora tem outro pedaço para o homem fazer. Mas Jesus foi muito claro. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda, não é que a fim de que possibilite que alguém seja salvo, mas a vida eterna que nós temos nos é concedida por Deus, por causa da obra de Jesus. Por isso Jesus disse, está consumado. Que palavra maravilhosa. E João diz, está consumado, e ele entrega o seu Espírito a Deus. Que ninguém matou Jesus, ele deu-se a si mesmo pelos nossos pecados. Eu estou aqui fazendo uma recordação, porque eu sei que você já entende bem disso aí. Mas é bom sempre lembrar de que essa obra que Jesus fez está consumada. Jesus veio e glorificou o Pai. Como? Quando ele diz em João 6, 36, 40, que aqueles que o Pai lhe envia para serem salvos, ele diz, olha, para que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Que palavra maravilhosa, irmãos. Jesus está dizendo, olha, o Pai tem me dado vidas. O Pai tem me dado pessoas que Ele mesmo tem amado antes da fundação do mundo. E tem me enviado essas pessoas para que elas creiam em mim, para que elas sejam salvas, para que eu lhes dê vida eterna, para que, a fim de que Ele conceda vida eterna. Conferiste autoridade.
Jesus é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Você lembra lá do finalzinho do livro de Mateus, quando ele se reúne com seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E está dizendo aqui que ele tem autoridade sobre todas as carnes, todas as nações, todas as tribos, gente de todos os tipos, precisam de Jesus Cristo. E Jesus tem autoridade sobre eles, sobre toda a carne. Toda a autoridade me foi dada. Conferiste autoridade. Irmãos, esse é o Cristo que nós cremos. Não é um Cristo que é incapaz de salvar. Não é um Cristo que apenas deu a sua vida na cruz para que algumas pessoas resolvam aceitá-lo. Jesus morreu claramente por aqueles que o Pai lhe deu. E estes estão salvos. Eternamente salvos. Seguros nas mãos do Senhor. Ninguém os arrebatará da minha mão, diz o Senhor. E esse início dessa oração sacerdotal, quando Jesus depois vai orar por todos nós, no início é que ele ora por ele. Ele ora pela sua missão. Ele lembra a Deus que ele recebeu uma missão e havia cumprido essa missão, de vir e resgatar todos aqueles que o Pai lhe desse. E por isso que a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Independente do que passarmos na vida, das lutas, dificuldades, problemas, enfermidades, perdas, nós precisamos ter uma certeza. E uma certeza precisa permanecer no nosso coração. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem forças do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tudo está em Jesus. A nossa salvação está em Jesus. A nossa paz está em Jesus. A nossa vitória está em Jesus. Não aquele Jesus que a gente está acostumado a ver aí, fraquinho, que você precisa fazer alguma coisa para agradá-lo, que você precisa, às vezes, fazer um sacrifício, que você precisa dar alguma coisa para que ele possa te dar um retorno. Mas o Jesus da Bíblia é aquele que tem toda a autoridade para a vida eterna. Aquele que tem autoridade para morrer e salvar o pecador. Esse é o Jesus da Bíblia, e esse Jesus é que nos dá paz. A minha paz os dou. E isso eu tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso Deus venceu por nós. Não somos nós que temos que vencer. Vejam bem que Deus maravilhoso é esse. Não somos nós que temos que vencer. A gente às vezes fica batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, querendo vencer por nós mesmos. Mas a nossa vitória já está em Cristo Jesus. Ele já venceu. Temos que crer nisso e receber essa graça, vitória dele na cruz. Eu venci o mundo. Ele é vencedor, nós não. Nós perdemos essa luta. Nós não somos ninguém por nós mesmos. Mas o nosso Jesus morreu por nós. Venceu por nós. E nós podemos descansar na sua misericórdia. E Jesus, no versículo 4 ele diz, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Já falei. E agora no 5 ele diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Uma clara referência à divindade de Jesus. Aquelas seitas que negam a divindade de Jesus jamais podem ler esse versículo. A glória que ele teve com o Pai antes que as coisas foram criadas. Jesus é o eterno Filho de Deus. Ele não é uma criatura. Não é alguém que apareceu depois. Ele diz, a glória que eu tive
E a gente para um pouquinho e pensa, né? Aquilo que Paulo diz em Filipenses, que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou da sua glória, para se tornar um de nós, para nos dar a paz com Deus, para nos dar a salvação. Que amor é esse, irmãos? Que prova nós precisamos mais desse amor? Quantas vezes nós ficamos buscando paz, provas do amor de Deus? A prova está aqui na obra de Jesus Cristo. Ele era glorioso, sempre foi glorioso, mas um dia ele se fez carne, assumiu a nossa forma de um homem, e ali ele foi obediente até a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o nosso Pai. O pecado é muito sério. As pessoas estão brincando com o pecado, achando que pecado é coisinha aí que você tira de letra. O pecado é muito sério, e tão sério, que a única maneira dele ser vencido foi com esse Jesus saindo da sua glória e vindo até nós para nos reconciliar com o Pai. Nessa noite, irmãos, que estamos aqui reunidos, nós possamos descansar nessa graça maravilhosa de Jesus. Nessa noite em que nós saímos da nossa casa, né, o nosso país conturbado, aqui, Rio de Fora, talvez mais tranquilo, né? Mas você vê os noticiários, só aquela coisa de louco, de maluco. Né? Num país passando tantas dificuldades, num país afundado em dívidas, num país que se desmancha de violência, as pessoas querem saber de outras coisas, mas não de Deus. Mas nós que estamos aqui, somos privilegiados, porque Jesus nos diz nessa noite: eu venci o mundo por você. Tende paz. Tende paz em mim, diz o Senhor. Pode passar por aflições? Sim. Mas Ele venceu o mundo. Venceu as aflições por nós. Vamos ter dificuldade? Problemas? Certamente. Só seremos perfeitos no dia que Ele voltar. Mas até lá, nós estamos sujeitos a tantas coisas nessa vida. Mas tenha a certeza de que o Senhor lhe conferiu vida eterna em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus renove a sua vida nessa noite. Que você saia daqui realmente alegre, em paz. Não por você mesmo, não porque as coisas estão boas, não porque está tudo certo, mas porque Jesus venceu o mundo por você. Ele diz: a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Ele dá uma paz muito diferente. Crede em Deus, crede no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar?